Você está no programa Alma Querida e nós estamos respondendo um e-mail que nos veio de Fortaleza, no Ceará. E nós estamos dizendo o que acontece quando nós vamos encarnar e que nós fazemos um pedido de dar uma vista de olhos na nossa contabilidade kármica e, por exemplo, nós descobrimos que temos 200 de débito, temos muito mais, temos 500 de débito e temos 200 de crédito. Do crédito nós pedimos 150, deixa 50 para a próxima, se tudo der errado nessa, e pedimos 200 de débito. Débito são as dificuldades que nós vamos ter no caminho. E o crédito é a ajuda que nós vamos ter. E a ajuda é sempre muito grande quando nós começamos a nos abrir para ela. E aí nós nascemos, e aqui nós crescemos e de repente entramos em contato com as doutrinas espiritualistas, Espiritismo, Teosofia, Antroposofia, Eubiose, o hinduísmo, o taoísmo, etc. e tal. E aí nós descobrimos o quê? Então, a vida que eu estou levando é para melhorar a minha vida espiritual. Eu não sou daqui, isso aqui é só uma ilusão, é uma passagem. O sofrimento, ele não significa nada a não ser uma resposta aos meus atos do passado. E quando eu passo bem pelo sofrimento, eu estou me libertando. Todas as minhas doenças são derivadas das sujeiras que eu trago no meu perispírito. Ah, não, eu não vou perder essa chance. Eu vou querer pagar tudo. E é como se você fizesse um telefonema e dissesse assim: oi, gente, aí no banco, manda o resto das duplicatas para o protesto. Eu vou pagar tudo. Só que não é assim que acontece. O que acontece é que quando você vai dormir, você sai do seu corpo e, em sintonia com seus mentores, no plano espiritual, você pode fazer uma alteração do seu programa reencarnatório. Isso pouquíssimas pessoas sabem que isto é possível. Você faz uma alteração do seu programa reencarnatório. E aí acontece uma coisa fantástica, né? Nós já presenciamos muitas situações como esta. Você está se dedicando ao bem, está se dedicando a ajudar o próximo. Você é uma pessoa extremamente comprometida com a espiritualidade, com o trabalho de ajuda ao próximo. Com isto que você disse, com o amor que lava a multidão dos pecados. Você está fazendo isso. E de repente você fica com câncer, você fica com hepatite, você fica com gastrite, você começa a ter uma série de problemas pessoais. Sem contar que você começa a ter dissabores na sua vida. A sua conta bancária que desaparece, todos os seus créditos desaparecem, você pode sofrer uma falência, as pessoas começam, todos aqueles que eram amigos, de repente podem ficar como inimigos, é como se a sua vida entrasse no verdadeiro desespero. E todo mundo de fora diz assim: coitado, mas ele é tão bom, ou coitada, ela é tão boa, e olha só o que está acontecendo com ele ou com ela. E aí pode acontecer até que seja uma pessoa que fique muito doente. E aí nós pegamos e fazemos um grupinho, né? Vamos lá na casa da dona Joana para fazer uma visita para ela, coitada. Ela está tão mal, apesar de tão boa. Vamos fazer uma visita para dar força para ela. E vamos lá o grupinho na casa da dona Joana e saímos todos chorando. Todos saem chorando. Por quê? Porque a dona Ana está ótima espiritualmente. E ela que acaba dando forças para todos, porque ela está muito forte dentro de todas aquelas provas pelas quais ela está passando. Então, às vezes, essas pessoas que você disse, que apesar de estarem fazendo tudo de bom, elas ainda assim padecem de dificuldades, e você está dizendo que não adianta nada, então não adiantaria ser bom? Adianta sim. Isso às vezes é uma escolha do próprio espírito, e depois tem algo que nós temos que ter em consideração, meu amigo. Como diz Paulo de Tarso, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Ainda hoje alguém conversava comigo sobre problemas que acontecem no nosso Brasil no pertinente a questões políticas, falando de coisas que nós não podemos repetir aqui por causa da lei. E nós dizíamos, tudo concorre para o bem. Isso que você está se referindo faz com que aconteça algo que é chamado de massa crítica e os seres humanos então começarão a tomar consciência
e vão mudar. Se não mudam agora, vão mudar para uma próxima eleição, ou para uma outra, para uma outra, para uma outra. E disse, o que é que você acha? Acha que são eles que estão mandando? O planeta inteiro, não é só o nosso país, está sob o comando de uma espécie de reitor, porque isso aqui é uma universidade. Um reitor de mais alto, que é Deus. Se você tomar o nosso planeta como um hospital, então tem um diretor do hospital, um administrador que dá conta de tudo, que está cuidando de tudo direitinho. Se for uma universidade, tem um reitor. Se for uma lavanderia, tem o chefe da lavanderia. Tudo está nos conformes. Nós não estamos abandonados de Deus. O que nós precisamos é ter em mente isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, portanto, de tudo dai graças. Porque os espíritos que passam por essas provas, eles também estão caminhando para a espiritualidade. Como nós gostamos de dizer, todos nós estamos condenados. Você que está aí me ouvindo está condenado, você tem uma condenação. Preste bem atenção, você está condenado. Você queira ou não queira, está condenado a ser anjo, depois você está condenado a ser arcanjo, depois você está condenado a ser querubim, depois serafim e até semideus, até você chegar naquele ponto que Jesus disse, sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós, não é fora de nós. Vamos agora ver o nosso próximo e-mail. Nosso próximo e-mail, a pessoa diz que agradece pela ajuda que o programa traz e que aprendeu muito com as nossas palavras. E ela diz, Adão, gostaria de dizer o quanto o Senhor foi importante em minha vida. Eu era uma pessoa cheia de conflitos emocionais, sofria muito com minha ignorância do mundo, ignorância no modo de pensar. Não conseguia entender os desafios que ocorriam. Eu fico feliz com isso. Não conseguia entender os desafios. Então ela já sofreu uma mudança assim. Há anos que nós suprimimos a palavra problema do vocabulário e começamos a ensinar os nossos ouvintes, telespectadores, aqueles que ouvem as nossas palestras, a falarem desafios. Porque como explicamos agora há pouco, quando você programa a sua encarnação, você não programa problemas, você programa desafios. Eu vou descer com esse desafio, eu vou aprender isso, 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 isso. Como se você programasse uma série de exercícios numa academia. Eu quero ficar saradão ou saradona espiritualmente. Então, eu vou enfrentar tais e tais desafios. Desafio de correr uma esteira com uma velocidade maior, levantar uma barra mais pesada, de fazer uma ginástica um pouco mais. Então, desafios e não problemas. Aí, você diz, procuro ouvir todos os programas do Senhor e digo o quanto tem ajudado a transformar minha conduta. O programa nos traz conforto espiritual. Peço a Deus para continuar te abençoando sempre, pois o teu trabalho vem trazendo transformações a muitos, mudando conceitos e atitudes. Que você possa ser sempre essa pessoa tão maravilhosa. Olha, eu agradeço você estar dizendo uma coisa dessa. Gostoso é o que termina dizendo. Agradeço a toda a equipe. Ainda hoje nós falamos com outros amigos na Rádio Boa Nova, que a coisa mais importante, hoje não, foi ontem à noite, no programa Atração Suprema, que a coisa mais importante que existe na vida é a constituição de uma equipe. E quem é que está tentando constituir uma equipe? Tudo caminha para a constituição de uma equipe. Quem é que está fazendo o esforço de constituir uma equipe fantástica? Jesus Cristo. E o que ele quer? Que cada ser humano faça parte da equipe dele. O que é necessário para uma equipe que tenha a mesma linguagem? A equipe da Fundação Espírita André Luiz, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, enfim, das organizações da FIAL, da Fundação Espírita André Luiz, procura falar a mesma língua. É claro que nós não falamos a mesma língua. Eu ainda brincava ontem dizendo, esse negócio de falar a mesma língua é dificílimo. Às vezes nós falamos, por exemplo, nós falamos português. E eu me encontro, sou um garotão, encontro com uma garotona e vou, ai que beleza, né? Nós falamos a mesma língua, porque estamos apaixonados. Aí nos envolvemos e nos casamos. Aí descobrimos que não falamos a mesma língua. Fala uma coisa, você entende outra? E o que é isso? E não sei o quê. E começamos a brigar. E passamos 10, 20, 30, 40, 50 anos juntos para descobrirmos depois que
Quando a gente começa a falar a mesma língua, aí acaba, não é isso que acontece? Então, olha, eu aceito o seu agradecimento, os seus elogios, repassando a todos da equipe da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, enfim, da Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado, que Deus te abençoe. No próximo e-mail, a pessoa disse, não consigo me concentrar. Então, ela diz, tenho muita dificuldade para me concentrar, gostaria de saber se existe alguma técnica para melhorar isso. Desde já agradeço. Olha, esse e-mail vem de Barreiras, na Bahia. Como é que você pode fazer para se concentrar? A coisa mais importante que você faz é realmente buscar esta concentração. Porque aqui no plano material, o que é que você precisa fazer? O seu desenvolvimento vai consistir em quê? Você tem que ter controle do seu comportamento, ou seja, fazer aquilo que é adequado. Mas para você ter controle do seu comportamento, você precisa, às vezes, ter controle das suas emoções. O comportamento é do corpo físico e etérico. Você precisa ter controle das emoções. Porque uma pessoa que é controlada pelas emoções, ela não tem controle do comportamento. Mas acontece que as emoções são disparadas pelos pensamentos. E se você não controla o seu pensamento, você não pode controlar suas emoções e, por consequência, não controla o seu comportamento. Então, a concentração, que é a capacidade de você, eu quero pensar nisto e é nisto que eu vou pensar, é você dirigir a sua mente. Isso é importantíssimo. Você sabe que você tem o comportamento físico-etérico, você tem o sentimento, é o astral, você tem o pensamento, é o mental. Você tem que ter controle de tudo isso. Isso são os corpos que nós chamamos corpos de manifestação. Você faz em cada encarnação. Você vai ter que repetir todos eles. Agora, você faz isto, o controle desses corpos, o físico, o etérico, o astral e o mental, com o quê? Com o causal, que é o corpo do espírito mais inferior, com o búdico, ou senão do amor universal, incondicional, e com o átmico, que é o da vontade, o corpo da vontade. Então você precisa ter vontade. A vontade é a faculdade mais elevada do espírito. Eu vou fazer isso, como Paulo dizia, né? Olha só o que o Paulo falava da vontade. Ele dizia, o atleta no estádio em tudo se controla, com vistas a um troféu perecível. Em tudo se controla, esse controle, em tudo se controla, é a vontade, com vistas a um troféu perecível. Controla o comportamento, faz muitos treinos. Controla o sentimento, nossa, aguenta cada bronca do técnico, e controla o pensamento. Eu quero vencer, eu quero ser o campeão. Ele diz, em tudo se controla com vistas a um troféu perecível, para receber o troféu. Aí o Paulo continua, nós, entretanto, em tudo nos controlamos. Temos que desenvolver vontade como se fôssemos um atleta. É por isso que eu falo da vida como academia, a vida aqui na Terra, no planeta, como uma academia. Então nós temos que ser como um atleta espiritual. Nós em tudo nos controlamos com vistas a um troféu imperecível. Não é nada para engrandecer o corpo. Como dizíamos no primeiro bloco, a pretexto, a propósito dos desencarnes em acidentes trágicos. Nós em tudo nos controlamos com vistas a um troféu imperecível. O espírito busca outro tipo de troféu. Mas para isso é preciso que tenha realmente, começando com o controle dos pensamentos. E às vezes nós não somos controlados pelo espírito, somos controlados pela matéria, pela personalidade. Exemplo disto, a minha cliente que queria deixar de fumar, era viciada e nós começamos a explicar para ela todos os condicionantes do vício de fumar. E um dia, depois que ela estava muito orientada, muito informada sobre o vício de fumar, como é que acontecia tudo aquilo, o que acontece? Ela chega no consultório assim, como que chocada, feliz, mas chocada, porque ela havia descoberto uma coisa terrível. Ela chega chocada no consultório. E ela havia passado por uma experiência que ia fazer com que ela parasse de fumar.
Tá? E essa experiência tinha a ver com essa questão do controle do comportamento, do sentimento e do pensamento. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Fique aí que já já nós voltamos.